Olá, gente. Tudo bom? Mais uma vez, nós aqui, né, na revista APNB Pós TV. Mais uma vez, uma programação do Negritando os Fatos, né, que é uma programação da APNB, Associação de Pesquisadores Negros e Negras da Bahia, onde a gente vai trabalhar e trabalha sempre com temas da semana, temas que foram notícias, né? Essa semana, durante a semana. E a gente traz professores, doutores, pesquisadores, pesquisadoras que vão conversar sobre o assunto, né? A ideia, como a gente sempre diz, é bater um papo, é conversar um pouco, né, sobre a temática, sobre as temáticas que estão circulando aí e que, de uma certa forma, são importantes e dizem respeito às populações negras e que, de uma certa forma, estão no debate, estão nas mídias, estão nas redes sociais. Nós teremos contato com o professor Nilo, que, né, estará entre nós, conosco, né, que é a nossa convidada. Estaremos aí. Nós sempre falamos, né? Professora Sandra também, deixa eu chamá-la. Professora Sandra aqui também, deixa eu chamá-la para entrar conosco. A professora Sandra, também professor Nilo, né? Essa é uma atividade da professora Sandra, já está chegando. Bom dia, né? Bom dia. Essa é a atividade, Negritando os Fatos, é uma atividade, uma revista da Associação, repetindo, de Pesquisadores Negros da Bahia, né? E que tem a ideia é bater um papo, né? Lógico que a gente tem a colaboração, esse é um projeto que faz parte da colaboração do Grupo Carrefour, do Fundo Brasil, né? E outros parceiros nossos, né? Que têm ajudado a gente na construção dessa programação que ainda é introdutória. Nós estamos ainda na fase de testes, né? Testando o formato, mas que a ideia é que a gente possa dar continuidade, né? Penso que vocês não deixem de curtir, de seguir a gente aí no Instagram, de dar o like e fazer o comentário, porque é importante para que as pessoas possam ver, né, e possam compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos que são importantes, que é educação, saúde e desenvolvimento. Né? Nós temos. Tem alguém com o microfone ligado aí? Isso. Nós vamos tentar trazer alguns aspectos. Estou fora hoje do escritório, por isso que a imagem está assim meio tremendo. Então, peço desculpas, né? Porque a imagem não está muito boa hoje, porque estou fora do escritório. Então, mas a ideia é a gente poder conversar sobre essas questões, né? Desenvolvimento, né? O que é que fica, o que é que acontece depois das eleições? Será que são a mesma coisa, são os mesmos projetos, né? Dos dois que estão se enfrentando nesse final de segundo turno? Então, a ideia é trazer a professora Sandra, já eu passo para o professor Nilo, a professora Sandra, conversar um pouco, como a gente sempre diz, é um papo informal, é um papo bem descontraído, que a gente vai poder conversar, então, ver, né, o que é que acontecerá, o que é que vai acontecer. Será que vai continuar a mesma coisa que sempre foi, né? Caso um ganhe ou caso o outro ganhe. Então, como é que é importante isso? É importante a gente estar alerta e atento nessa reta final. E aí eu queria passar, professor Nilo, já para dar as boas-vindas, fazer suas considerações iniciais e depois passar para a professora Sandra. Professor Nilo. É, Bom dia a todos e todas. Bom dia, professor Edson. É sempre um prazer conversar com a professora. Bom dia, professor Wilson. São temas muito interessantes e que a gente vai abordar a perspectiva histórica. Professor Nilo, seu microfone está falhando, sua ligação está falhando. Não sei se só eu, Está só que picotando. estou. Está picotando. Também estou ouvindo falhar, mas está tudo normal. É a internet. Me parece que é a internet mesmo. É a internet.
Bom, então eu vou passar para a professora Sandra e depois eu faço mais algumas observações. Ok? Obrigado, Romilson. Professora, por favor. Salve, salve! E de licença ancestralidade, né? E, sobretudo, a Exu para garantir essa comunicação, a qualidade da comunicação, e aos nossos ancestrais que nos trouxeram até aqui. Licença. Bom dia, professor Romilson, bom dia, Nilo. Muito bom estar com vocês e bom dia a todas as pessoas que estão aqui para acompanhar essa conversa e construir junto, né? São todas convidadas a construir juntos. Tantas que estão participando agora, como as que vão ouvir e ver depois. Vamos lá, temos muito que conversar. A situação realmente necessita de informações, e tem muita coisa circulando no campo, mas dessas tantas questões que estão postas, tem muita inverdade, tem muita situação que nos deixa em risco. Então, é muito salutar esse diálogo. Espero poder contribuir. Então, professora, me diga uma coisa, né? Como a senhora vê a educação, né? A senhora acha que os dois candidatos têm a mesma proposta para a educação? Será que não, tanto faz como um candidato que diz? Será tanto faz com um como o outro? Na educação, né? Será que vai mudar alguma coisa se um ganhar, se o outro não ganhar? Eu queria saber sua opinião com relação à educação, né? E as duas propostas. Como é que a senhora vê isso? Nossa, que perguntinha básica para começar, professor. Muito obrigada por começar assim, bem suave. E uma outra coisa estamos falando de candidatos à presidência da República, não é isso? Exato. Então, de hipótese alguma, tanto faz. De hipótese alguma, podemos considerar um tanto faz nessas circunstâncias. A situação é de muito risco em termos de qualidade da educação. Nós temos propostas muito diferenciadas. Uma proposta, por um lado, que qualifica o humano, está pensando em ver como ampliar as condições de acesso ao ensino em todas as instâncias, né, desde o ensino básico até o ensino superior e a pós-graduação. E uma outra proposta que tem como meta acabar com o ensino público, acabar com o ensino de qualidade. Haverá sim ensino de qualidade, mas esse ensino é para poucos, é para um círculo muito específico de pessoas. Nós estamos falando de duas propostas que se afastam na medida em que nós estamos acompanhando nos últimos anos, nos últimos 4 anos principalmente, 6 anos, cortes sequenciados no orçamento, o que inviabiliza a operação das instituições de ensino superior. Nós estamos vendo acompanhando mudanças no ensino médio, ensino fundamental, que faz com que os estudantes tenham cada vez mais condições de colocar de forma significativa do mundo, tanto que, se a gente observa o número de pessoas inscritas para o Enem, ele cai, ano a ano tem caído de forma significativa, e tem caído porque as pessoas não se sentem em condições de participar. Observemos o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, a princípio, o Estado como um todo ficou, e agora? A gente faz o quê? E há muitos interesses nesse não saber o que fazer. E aí depois se orienta para ações que boa parte da população não tem condições de acompanhar, que é um ensino remoto, onde nós estamos vendo aqui a qualidade da internet que nós temos no Brasil. E quantas pessoas não têm acesso à internet? E nós víamos famílias com um celular que a mãe utilizava, que cedia para os filhos na hora das aulas, com uma dificuldade imensa de acesso à internet. Então, assim, pessoas sem ter onde morar, sem ter onde comer, que dirá com acesso à internet para ter aula.
São duas propostas que se diferenciam bastante e que precisam ser olhadas com muito cuidado, porque estamos dizendo de valorizar e ampliar o ensino, e aí para todas as pessoas, ou além de reduzir o acesso ao ensino para um grupo específico, ser retirado todos os benefícios, os direitos que nós conquistamos a duras e amargos embates, como a política de cotas, que sofreu um baque muito grande agora no final de dezembro de 2021. Houve uma mudança na legislação, na Lei 14.635. Observe o que fizeram com essa mudança. Com essa mudança, as pessoas que cometem fraudes no acesso ao ensino superior, elas vão passar, elas se dizem como negras, vão passar pela banca de heteroidentificação. Se a banca diz você não é negra, você não tem direito às cotas, a pessoa volta para ampla concorrência. Vejam o tamanho do absurdo que se fez. Isso é presentear fraudadores. É um incentivo à fraude, que já é um número bastante significativo. Quando se estudou, quando se pensou na lei de cotas, sobretudo das cotas raciais, que depois se quebrou, se colocou a ação voltada para as pessoas em situação de vulnerabilidade, o que foi feito com isso? Primeiro, nós temos situações importantes de reparo relacionados ao acesso ao ensino superior. E aí, fragmenta a lei. Sabemos que tem várias pessoas que vêm em situação de pobreza e que precisam ser olhadas, todas elas, mas há ações específicas relacionadas à população negra que precisa de atenção, precisa de orientação, precisa de formatação para atender às especificidades dessa população. Mas eu vou segurar um pouco aqui para que outras coisas possam ser tratadas, né? Senão me segurar. Eu queria chamar a atenção, professor Nilo, professora Sandra, essa questão das cotas aí, que é uma coisa seríssima. Na realidade, no momento em que eu atenuo a penalidade, na medida em que eu não considero uma falsidade ideológica, a pessoa se colocar, isso de uma certa forma termina dando sinal do seguinte: não, você pode dizer que chegar lá, mas isso inclusive altera o cálculo da média, né? Então esse é um dado. Oi? São várias implicações. Isso. Uma dessas, que é muito séria, essa que a professora traz, que é isso, né? Além de estimular, isso altera o cálculo, né? Porque quando eu coloco, principalmente na UNEB, que eu tenho mais um pouco de conhecimento, quando você pega aquela nota e ela vai para um outro modelo de cálculo, né? Imagine se estamos fazendo aqui um exemplo, né? Dá uma distorção na média ponderada. Se é uma média entre nós três aqui, e eu tiro 5, e o professor Nilo tira 6, e a professora tira 10, certo? E aí, quando a professora sai, isso não precisa ser a média daquele grupo, a média geral, vai ser modificada, né? Então, tem implicações técnicas isso, tem implicações legais, éticas, né? De incentivo à continuação de pessoas do afro-oportunismo, né? Da afroconveniência e do que as pessoas parecem não terem entendido qual é o sentido do sistema de cotas. Mas aí eu queria, professor Nilo, se tem alguma coisa a falar, professor, sobre essa primeira parte da professora? Tenho sim. E foi bom. Está me ouvindo? Sim. Estamos. E foi bom o que a professora falou, porque eu ia abordar exatamente essa questão das cotas. Num dos programas eleitorais de debates, um sujeito lá
que estava debatendo, que estava ali apenas ocupando um espaço, perguntou ao presidente Lula, a pergunta associada foi sobre cotas universitárias, e ele perguntou ao presidente Lula, abriu falando um monte de bobagem, de corrupção, coisa e tal. Aí o presidente Lula, na sua capacidade de debater, de enfrentar esse tipo de gente, ele disse, olha, primeiramente, esses números que você traz de corrupção, eu queria saber aonde você arrumou esses números. Em seguida, eu vou lhe dizer qual é a política, a importância da política de cotas e ações afirmativas. É um pagamento que o Brasil deve aos africanos depois de 350 anos de escravidão. Imagine, se Lula levar as últimas consequências, essa compreensão que ele tem, que é fundamental, você muda o sentido da educação no Brasil. Entende? Porque você tem 50% de negros no Brasil, quer dizer, 50% mais o nosso pardinho, né? Aqui da Bahia. 50% mais. Então, assim, o eixo de uma educação revolucionária, insurgente, é exatamente as políticas de cotas, as políticas de ação afirmativa e, principalmente, a Lei 10.639. Entende? Então, assim, a compreensão de Lula, se ele leva às últimas consequências esse pagamento, esse resgate, que mais de 50% da população brasileira tem direito, outro sistema de educação será implantado. É evidente, né? Então, essa é a minha colocação. Eu acho que ali o meu presidente cantou a pedra. Se ele vai conseguir levar até as últimas consequências, vai depender exclusivamente de como esse 50% da população brasileira está se portando. Ou seja, voltando a Bicos, estamos por nossa própria conta. Ele tem a senha. Ele tem a senha. Nós, afro-brasileiros, que somos mais de 50% da população, fazendo pressão, seremos capazes de forçar o nosso presidente a impor uma política de educação baseada naquela afirmação que ele fez. Eu queria acrescentar, professores, uma questão também básica com relação ao desenvolvimento e que está diretamente relacionada ao sistema de ações afirmativas e o sistema de cotas. A gente não pode pensar desenvolvimento se esse desenvolvimento não contemplar o total da população brasileira, né? É preciso se pensar o desenvolvimento para todos. Pensar em democracia e desenvolvimento é pensar a possibilidade de que negros, indígenas, pessoas com deficiência, né, outras minorias, pessoas quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades fundo de pastos, outras tantas comunidades tenham acesso. A gente não pode ter um modelo de desenvolvimento onde apenas uma parte do país, o sul e o sudeste, por exemplo, cresçam e se desenvolvam. É preciso que haja uma política de cotas que, ao inserir novos estudantes na universidade, no mundo do trabalho, as cotas que tem no mercado de trabalho, né, no serviço público. Então, o sistema de cotas, o sistema de ações afirmativas, a Lei 10.639, está diretamente relacionado com o desenvolvimento. É verdade isso, professor Nilo? Será que estava realmente, como é que se diz, relacionado ou eu estou exagerando? Professora Sandra. Sou eu, Nilo? Os dois. Quem quiser, professor, é prioridade. Professor é prioridade. Qual a palavra, professora? Vamos lá. É indissociável, professor Romilson. É indissociável. Se a gente quer pensar em crescimento e desenvolvimento, nós temos que qualificar os cidadãos, as cidadãs e os cidadãos desse país. O que acontece é que a gente tem que pegar e trazer a história sempre, a gente precisa falar do óbvio, porque se faz questão de dizer que racismo nesse país não existe, né, a partir do mito, né, eu não posso nem mais usar esse termo, mas da falsa democracia.
racial. O que acontece é o seguinte, se nós pegarmos tão somente São Paulo, que é a referência, a potência de desenvolvimento por questões estruturais, tudo foi colocado naquele espaço, tudo foi dado. E aí você tem, então, que, como dizia Florestan Fernandes na sua tese, depois no seu livro, o que acontece com São Paulo quando, no pós-abolição, com todas as aspas, as pessoas negras jogadas a ermo, certo? Não tinha mais a senzala para estar, aquela comida estragada, enfim, para comer. E aí, você está agora sendo colocado no mercado, onde quem é que está sendo contratado? Quem está sendo contratado estão sendo contratadas são as pessoas que estão chegando no país com incentivos para ter terra, com incentivos em dinheiro, com cotas, observem, com cotas para chegar e se instalar. E essas pessoas, né, que são brancas e que já têm uma qualificação, essas pessoas vêm com formação, com capacitações, diferente do nosso povo que estava na lavoura, estava no plantio, sabe? Algumas pessoas chegaram para esse país com qualidade, sim, porque no processo de sequestro foram escolhidas pessoas com capacitações, porque nós sabemos, quando a gente conhece a nossa história, nós conhecemos que muito da tecnologia que está aí, muito dos recursos que nós temos hoje, a origem são os povos africanos, né? Dentro da questão do epistemicídio. Então, pessoas, ferreiros, carpinteiros, pessoas com capacidade, elas foram trazidas, mas são capacidades ligadas ao manuseio manual, que sempre foi tido como um de valor menor. Para o comércio, para lidar com as pessoas, para estar de frente com os consumidores, quem são as pessoas que eram escolhidas naquele momento que são escolhidas hoje? Pessoas brancas. Então, ainda hoje tem um texto do Pescoço que é muito feliz, que vai dizer o seguinte: se você for numa joalheria, se você for a um banco, se você for a algumas instituições, você não vai ter uma pessoa negra. Eu comecei a observar que nos laboratórios de análises clínicas, alguns espaços, lojas, boutiques, você não vai encontrar pessoas negras. Então, desde a conformação desse país, desde a estruturação para funcionar em novas bases, depois da chamada pós-abolição, nós temos as pessoas colocadas nessa ordem. E é sempre bom lembrar, as pessoas negras, elas eram impedidas formalmente, havia a legislação que impedia pessoas negras de ter acesso ao ensino. E hoje, essa legislação, ela não está mais na letra, mas ela continua acontecendo no momento que nos fornece educação de qualidade. E então você não tem educação de qualidade, não tem acesso ao ensino superior, não tem informação outras que possa acessar. Quantas pessoas nós conhecemos que dominam outros idiomas? Por exemplo, o inglês, que é o mais utilizado. Então, esse somatório de não condições vai fazendo com que as pessoas, quem chega sempre ao mercado, são sempre as mesmas pessoas. São pessoas que tiveram uma boa formação em termos de ensino formal, depois tiveram acesso à universidade com toda a estrutura, sua boa casa, alimentação, boas vestes, ganhou um carro, e aí vai ter acesso ao ensino, domina línguas estrangeiras, tem acesso à cultura de forma que pode se posicionar criticamente sobre os mais diversos conteúdos. Então, se nós estamos tratando de todas essas desigualdades, pontos de partida completamente diferenciado, que continua até os dias de hoje, como é que nós podemos acessar o desenvolvimento e o crescimento e o desenvolvimento? Em 2010, os nossos institutos de pesquisa diziam que 56% da população era de pessoas negras. 2010, porque o governo que aí está impediu que houvesse o censo do IBGE para não trazer muitas das informações que demonstram o desgoverno que acontece no país. Então, nós somos em torno de... Quer dizer,
já éramos, mas agora, com o advento das pessoas poderem se reconhecer e se aceitar, porque nós temos trabalho, o movimento negro tem trabalhado assiduamente, né, nesses termos, e aí nós conseguimos ver alguns avanços, mas ainda há muita gente por assumir, olha, eu sou uma pessoa negra, porque o racismo, ele incide de uma maneira tão forte, tão densa, que ainda há quem negue ser quem de fato é. Mas se nós queremos que esse país cresça, e nós reunimos toda a condição de crescer, porque um país que passa pelo volume de corrupção que passa, e ainda assim é um país rico, um país que tem o volume de terras que nós temos, de riquezas minerais, nós temos um agro que todo ano bate recordes. Aí bate recordes e a gente tem um processo como o da pandemia, milhões e milhões de pessoas famintas, e o agro simplesmente deu de ombros. Voltado Então, para o mercado assim, externo. pois é. E aí, quem foi que foi auxiliar as pessoas que estavam com fome? O MST, o Movimento Sem Terra. Então, não tem como descolar a necessidade de formação formal e o avanço do país. E aí provoca a professor Nilo. Eu me posicionar a esse respeito. É verdade, professora Sandra. Não tem, as duas coisas estão profundamente ligadas. A qualificação é fundamental para que você tenha um desenvolvimento. Mas eu vou trazer também uma tese com a qual eu trabalho lá na nossa casa, na nossa instituição, que eu leciono desenvolvimento sustentável, que é um autor que eu gosto muito, e que é Amartya Sen, que tem um belíssimo livro que chama-se Desenvolvimento como Liberdade. Né? E tem outro autor que eu também aprecio muito, que é John Rawls. Né? Sam foi prêmio Nobel de Economia, e John Rawls, ele é o filósofo americano que explica mais perfeitamente as ações afirmativas nos Estados Unidos. E ele tem uma frase no seu livro que ele diz o seguinte: num país democrático, as diferenças sociais não podem ser tão intensas. Essa frase determina exatamente o que nós somos. Nós não somos uma sociedade democrática. Em desenvolvimento como liberdade, Sam, ele vai mostrar que é a liberdade do indivíduo que vai determinar o desenvolvimento de uma nação. Ora, se nós sabemos, como disse a professora, que nós somos 60% da população, e nós sabemos que esse quantitativo no qual nós estamos inseridos, né, sofre um tipo de restrição à liberdade, que é o racismo, como obter desenvolvimento? Você pode, em determinadas circunstâncias, ter crescimento. Crescimento é uma coisa, nós sabemos, nós professores sabemos, e desenvolvimento é outra coisa muito diferente. Não é? Você pode jogar peso numa região, criar um programa de pesquisa, desenvolvimento, exploração, tipo pré-sal, e ali você tem um índice de 10% de crescimento. Aí você faz a média, né? E aí na média dá que o país teve 3% de crescimento, mas o Nordeste, lá nas fronteiras norte do nosso país, vai continuar ainda a miséria. Nós vamos continuar ainda aqui na Bahia, batendo recorde de homicídios de negros do Brasil. Ora, essas duas passagens, tanto de House quanto a passagem de Sam, mostram exatamente que a nossa possibilidade de desenvolvimento é muito o desenvolvimento, porque restringe a liberdade.
Então, perfeito. Mas aí, então, pelo que eu estou vendo, professores, a gente pode ver que é preciso que haja mudança no governo para continuar, né, com as políticas de afirmativas, com políticas de cotas, com as políticas de desenvolvimento e não crescimento apenas do PIB. Né? Então, pelo que eu entendi o que os professores estão dizendo, é que depois das eleições, caso o presidente Lula ganhe, nós teremos um aprofundamento do desenvolvimento, um aumento da distribuição de renda, um aumento do sistema de ações afirmativas, e nada garante que com esse governo dando continuidade, até porque já demonstrou que vai abalar, vai reduzir essas questões, né? O sistema de cotas estão em xeque, né? Estão em risco e outras questões. Mas eu queria continuar a provocação antes de entrar para a saúde, né? E aí eu queria provocar também os dois, né? Na seguinte questão: será que também é preciso pensar na pesquisa, na inovação, na tecnologias, em grupo de pesquisa, em acesso de pessoas negras à pós-graduação? É preciso, será que a gente falou, os professores falaram, e as professoras, a professora e a professora falaram muito bem a respeito da questão da graduação, do acesso à universidade, de todas essas coisas que já falaram, mas eu queria ouvir um pouco da pesquisa, a formação de professores, que a professora Sandra fala muito bem também. E aí, essas coisas, formação de professores, acesso à pesquisa, grupo de pesquisa, CNPq, essas coisas aí, professores, como é que ficam, né? Será que esse governo, sendo reeleito, a pesquisa vai ter vez? A pós-graduação vai ter vez? Isso tem a ver também com o desenvolvimento? A palavra, professora Sandra, por favor. Falar para o Romeu. Deixa eu falar rápido para ouvir a professora Pois não. Gélia. Sandra. As ações afirmativas são importantíssimas e devem continuar. Nós temos que continuar exigindo e vigiando. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu já ouvi alguma coisa parecida com isso em algum lugar. Nós temos que... É muito importante. As fraudes, né, abalam o sistema, né? Mas as fraudes são naturais. Imagine, a Receita Federal, que tem um corpo técnico de extrema qualidade, os impostos que ela administra sofrem fraudes constantemente. E nem por causa disso liberou-se os impostos para que não haja fraude, né? Nós temos que continuar na eterna vigilância. Mas as ações afirmativas, sem que haja um amplo combate ao racismo, pouco serão capazes, porque o sujeito sai qualificado de uma universidade, né? E ele sai um bom contador, ele sai um bom administrador, um bom médico, mas ele vai ter dificuldade de colocar por causa do racismo. Vamos ser bem explícitos. Então, o que acontece? É fundamental que nós avancemos naquilo que diz respeito às ações afirmativas na pesquisa, na pós-graduação. É fundamental que a pós de todo o país tenha o mesmo critério rigoroso, porque é lá na superestrutura, e você sabe disso, você que me ensinou, professor Romilson, é na superestrutura que você vai fazer alteração. É lá que se produz conhecimento. É lá que se produz um confronto com esse modelo civilizatório, como você fala com muita propriedade, esse modelo civilizatório que nós temos. Então, para mim, a luta tem que se intensificar naquilo que diz respeito à graduação, no combate à fraude, mas ela tem que ser dirigida de forma pesada, e aí é que não querem nos deixar chegar. É esse lugar que nós, infelizmente, não conseguimos chegar. É onde se produz conhecimento, que é na pós-graduação. Lá, né, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, é que eu vou construir ideologias e construir, como diz Cornel West, uma
um novo critério de verdade, que vai se confrontar com esse critério de verdade que está aí, que nós somos ou conservadores ou reformistas, nós somos obrigados a seguir. Então, eu acho fundamental a sua provocação, acho efetivamente que as pesquisas, a pós-graduação é o nosso ideal e é lá que não querem que nós cheguemos, na superestrutura, onde a gente vai produzir conhecimento para se confrontar a esse modelo que está aí, esse modelo, como você fala, bem melhor do que esse modelo civilizatório que nós temos atualmente. Antes de passar a professora Sandra, queria agradecer a todos e todas e todos presentes. Não está dando para a gente acompanhar todo mundo que está passando por aqui, mas eu sei que vim passando, professora Adriana, vi outras pessoas aí que passaram também aqui pela nossa live. Não esqueçam de dar curtida, de seguir a gente lá na página, de interagir, porque isso é muito importante para a gente. Então, deem a curtida, né, interajam, façam comentários, porque é importante para que o algoritmo consiga perceber e a gente consiga alcançar mais gente, ok? Professora Sandra, fique à vontade. Antes de tocar nesse ponto, professor Wilson, eu vou voltar um pouco na discussão sobre desenvolvimento, porque Nilo fez uma fala brilhante e ele traz uma discussão que é preciso de um tempo diferenciado para pensar sobre liberdade para o nosso povo, né? O que é que a gente pode chamar como liberdade? E aí, algo que eu penso que é preciso salientar é que uma das propostas desse governo que aí está é ampliar ainda mais o acesso a armamentos. E ele diz no seu plano de governo, assim, assegurar os meios para o exercício do direito do cidadão à legítima defesa. E nós sabemos o que é que ele está dizendo quando ele diz essa frase, quando ele se compromete com isso. Quem ouve as últimas palavras do candidato no debate que aconteceu na Band pode compreender qual é o projeto desse governo para as pessoas pobres, para as pessoas negras e para as pessoas diferentes do referencial, que são as pessoas brancas que estão nesse país. Então, o que se propõe são situações muito, muito preocupantes. E com relação à pesquisa e pós-graduação, sim, voltando à ideia de liberdade e à ideia de vigilância, nós vivemos hoje no panótipo que Foucault trazia. E o que é que acontece? Nós estamos sob vigilância 24 horas por dia, onde quer que nós estejamos, nós estamos sob vigilância. E qual a implicação dessa situação para as pessoas negras? As pessoas negras que têm filhos adolescentes, crianças e jovens adolescentes, elas entendem bem do que é que eu estou falando. As que estão vivas, porque algumas já tiveram seus filhos assassinados. Você tem uma filha adolescente negro, ele sai e é aterrorizante, porque você não sabe se volta. Embora as pessoas estejam sendo assassinadas dentro das suas próprias casas. É verdade também. Indo e vindo do trabalho, dentro do carro, com a família, mas sobretudo os jovens negros adolescentes, nós não temos qualquer condição de vida. Eu tenho uma amiga que ela ficou aterrorizada quando eu disse que é motivo de celebração para uma família negra quando o jovem negro consegue chegar a 22, 25 anos, que não já é um alvo tão intenso das instituições de segurança pública desse país. Porque a orientação as pessoas não precisam estar em atitudes que a cartilha diz com suspeitas. Ela basta ser negra, que ela será alvo de ser abordada, e abordada de uma maneira que nenhum ser deveria ser abordado daquela forma. Então, nós temos a orientação para dizimar a população negra e, sobretudo, a população jovem. E é um processo que começa desde os processos de ligadura de trompas, né, até ao feminicídio e ao genocídio dos jovens negros. Então, de que liberdade? Será que a gente pode falar em liberdade, né? Eu sei que o conceito que Nilo traz é muito mais amplo e muito mais rico, mas pensando na liberdade de uma forma mais próxima, é preciso questionar
os valores relacionados à liberdade que a gente entende e como cada um dos dois candidatos estão tratando essas circunstâncias. Com relação à produção do conhecimento, olha, o que acontece? Primeiro, há todo um processo de impedimento do acesso ao ensino superior. Depois disso, muito mais intenso ainda a pós-graduação, porque as poucas pessoas negras que conseguiram chegar à pós-graduação, o que elas estão fazendo? Nós estamos produzindo conhecimento relacionado às nossas necessidades. Nós estamos produzindo conhecimento relacionado às necessidades, às desigualdades como um todo, que são muitas nesse país. Nós não estamos produzindo conhecimento para ficar nas prateleiras. Não estamos produzindo conhecimento, replicação de modelos e modelos que reforça o estado de ser das coisas, que dá conta da colonialidade. Então, por isso que nós temos dificuldade de encontrar orientadoras e orientadores quando nós colocamos o nosso projeto e que diz da necessidade da população como um todo, sobretudo da população negra, da população em situação de vulnerabilidade. Então, é claro que há um candidato e todos os seus apoiadoras e apoiadores que não têm interesse que a população negra chegue ao ensino superior, à pós-graduação e que produza conhecimento e que rompa com o que está aí, que é o quê? Uma literatura que orienta para os valores eurocentristas. E, paulatinamente, silencia e apaga todo o conhecimento e produção intelectual das pessoas negras. E esse é o projeto que está aí. É só olhar, é só ler. Está dito no projeto de plano de governo e está dito, sobretudo, nas atitudes que nós estamos vivendo, que nós estamos acompanhando, sobretudo nos últimos 4 anos, onde nós temos... Como é que a universidade se move sem recursos? Sem recursos que estavam no orçamento muitas vezes, ou quase todas as vezes. Então, você não tem como... Se já tem dificuldade de acessar, sem recursos você não consegue manter nem ampliar o acesso das pessoas. E se tem dificuldade de acessar, quem são as pessoas que vão ser cortadas? Então é preciso conhecer esses projetos e o que é que esses projetos estão orientando. Nós precisamos sim de um outro modelo civilizatório que atenda ao conjunto da população e é nesse projeto que nós estamos envidando forças. Quantas pessoas negras intelectuais nós temos nesse país que nós não tínhamos noção que foi possível a partir da... Porque, assim, a pandemia trouxe em tudo, né, uma leitura negativa e positiva. E um dos resultantes da pandemia é que nós tivemos acesso a conhecer pessoas e produções que nós não tínhamos noção que existia, que era impedido de chegar até a população de uma maneira geral, e com o funcionamento remoto, isso foi possibilitado. Então, se a gente para observar o plano de governo de um e de outro candidato, nós temos a experiência do Lula, que já foi feito no governo Lula, onde nós tivemos algo que causou uma série de desconfortos, que foi as filhas das domésticas, os filhos dos porteiros chegando à universidade, como muito se dizia de uma maneira errônea e perversa, tirando a vaga de quem estudou a vida toda, com todas as garantias, e viajando para fazer pós-graduação com incentivo do governo federal. Mas é preciso dizer que esse incentivo sempre houve. As cotas sempre aconteceram, mas as cotas aconteciam para garantir que as mesmas pessoas sempre tivessem acesso a essas possibilidades. Aí agora, por um recorte de tempo não superior a 2 décadas, quando isso acontece, isso causa toda a celeuma, toda a problemática que está causando. Isso, perfeito, professor. Nós já estamos chegando ao nosso último bloco, né, perto do nosso último bloco do nosso evento hoje,
E eu só queria provocar uma questão. Lembrando, pessoal, de não se esquecer de dar like, dar curtida, né? E eu queria lembrar uma questão, professores. Professor Romilson, está tramitando um projeto de lei número 2105 de 2022, que eu não vou citar o nome de quem coloca esse projeto, que o que é que prevê que as cotas elas não sejam mais orientadas pelas questões raciais, e sim por situação de vulnerabilidade. Observem o tamanho da regressão que nós podemos experienciar com o incremento, com o aceite de um projeto como esse, com a concordância de um projeto como esse. Então, é esse o projeto que o governo que está aí incentiva e quer. E é um projeto que fere as necessidades do país, da população como um todo, e sobretudo da população negra. Isso, perfeito. A professora falou aí com relação à ligadura, a famosa laqueadura lá do SUS, né? E aí, professores, vocês acham que esse tal do SUS é importante mesmo para a população negra? Será que um plano de saúde baratinho, né? Cada um pudesse, não ajudaria, não resolveria o problema do SUS? Será que existe a mesma proposta, né? O SUS realmente oferece, tem ameaças, né, depois das eleições? A professora Sandra traz aí a ideia de que existe uma série de medidas que ainda não foram tomadas, né, definitivamente, mas que provavelmente, se esse governo se permanecer, né, esqueçamos temáticas sobre as identidades de mulher, de gênero, identidade étnico-racial, né, LGBTQIAP+. Então, há um risco, né, hoje nós temos um risco Brasil muito grande, muito alto nas políticas sociais. E aí há esse tal do SUS, Sistema Único de Saúde, né? Será que vai ter alguma mudança mesmo depois das eleições? Professor Nilo, professora Sandra. Olha, professor Romilson, vamos analisar as coisas de um ponto de vista mais regional. Qual foi o centro do debate? Para mim, na leitura que eu vi, acompanhei alguns debates, aqui na Bahia, da questão da saúde. Foi a fila de regulação. A fila de regulação. Eu não vi mais nada, porque, na verdade, o modelo não difere muito. O modelo não difere muito. Então, o grande debate era a fila de regulação. Como acabar com a fila de regulação? Nos anos 80, quando nós fundamos o Partido dos Trabalhadores, o grande debate para a saúde era a medicina preventiva. Cuidar das pessoas. Tanto é que o meu presidente fala sempre, eu quero cuidar das pessoas. Ele está trazendo novamente essa preocupação. Cuidar das pessoas é cuidar do saneamento básico, é cuidar da alimentação escolar, é cuidar de coisas, né, que o modelo conservador quer evitar de qualquer maneira. E eu estou trazendo essa questão da fila de regulação, porque ela determina um modelo de construir hospitais. Como é que você vai? Você construiu o grande feito dos dois pretendentes na Bahia é a quantidade de hospitais que construíram. O Hospital das Crianças, o Hospital das Mulheres, ótimas obras, excelentes materiais. Outros estão fechando, né? Os tradicionais, o português, o espanhol, estão fechando. Salvador está abandonado, mas estão se construindo novos hospitais no interior. E a danada da fila a fila de regulação não acaba, não. Porque, na verdade, o modelo está equivocado, né? O nosso modelo, o modelo que nós pensamos em 80, nos anos 80, era um modelo de cuidar da medicina preventiva. Aí você vai, ao longo do tempo, por exemplo, 16 anos,
16 anos seria bom para você, pelo menos, dar uma, sabe, diminuir a fila de regulação. Você veja, por exemplo, aqui na Pituba, bairro Nobre de Salvador, da Bahia. Você veja que todo dia milhões de toneladas de esgoto é jogado no mar, aqui onde, na praia da Pituba. Ora, isso é saúde. O Bahia Azul foi milhões e milhões de reais jogados não sei aonde. E hoje você vê o resultado do Bahia Azul nas praias, é só você olhar as praias de Salvador. Ou seja, é doença. É disso que você tem que cuidar. E eu acho que, nesse caminho, o SUS é o melhor programa de saúde do mundo. Claro que existe o projeto de privatizar. Esse projeto dos planos de saúde, que a gente sabe que é uma forma de você carrear a poupança popular para o conjunto dessa elite cultural conservadora e dessa elite cultural reformista. Mas nós vamos continuar brigando pelo SUS e eu acredito que no governo do presidente Lula ele vai retomar essa ideia da medicina preventiva, incentiva o SUS para que o SUS trabalhe muito mais nessa perspectiva da medicina preventiva do que nessa perspectiva de acabar com a fila de regulação via construção de novos hospitais. Isso, professor Nilo, suas considerações finais logo. Na volta a gente faz as considerações finais, então. Professora Rita, ou professora Sandra, desculpe. Eu? Sim, professora Sandra. Ok. Tem dois pontos que eu quero voltar ainda relacionados à educação, porque se a gente observa o plano de governo do desgoverno que está aí, o que é que nós vemos? Ele se compromete, com todas as aspas de compromisso, a ampliar ações de fortalecer matemática, português, história, geografia e ciências. Ou seja, não que essas disciplinas, esses componentes, não trabalhem a criticidade, mas a questão é o afastamento da população, do conjunto maior da população, de aspectos que auxiliam para que a pessoa se coloque de uma forma diferenciada no seu dia a dia e, sobretudo, no mercado de trabalho. Na contrapartida, nós temos um projeto que está preocupado, inclusive, com o analfabetismo, porque nesse país ainda há um número importante de pessoas que não conseguem sequer, não tem qualquer letramento. Então, é desse ponto que nós precisamos observar quão é diferente, quão é desigual o olhar para as pessoas desse país. E então, sobre a saúde, o professor Romilson, ele gosta de provocar, ele pergunta, as pessoas não podem ter um planozinho de saúde baratinho? E aí eu pergunto, onde é que há um planozinho de saúde baratinho, professor? Porque os planos de saúde, quem é que acessa plano de saúde? Se é para olhar e copiar e ter referência, como sempre se busca os Estados Unidos, as pessoas lá, se não puderem pagar, elas vão morrer. Acabou, não tem acesso à saúde. Nós precisamos ampliar, como é projeto do governo Lula, ampliar e fortalecer o SUS, que dá condições das pessoas se cuidarem minimamente. E é interessante de observar que, além de desmantelar o SUS e as condições mínimas de acesso à saúde da população em situação de vulnerabilidade, tem reforço dos projetos que começam lá, desde o momento da invasão, onde se coloca todos os conhecimentos que não são eurocentristas como exóticos. Mas aí eu gosto sempre de provocar. Como é que as populações indígenas, sobretudo as populações que vivem isoladas, se mantêm vivas e adoecem quando a gente se aproxima, quando o homem branco se aproxima? Ou seja, é preciso compreender que há conhecimentos que são negados. E nós bem sabemos disso porque a nossa ancestralidade nos cuidou com os emplastos, com as beberagens, os xaropes caseiros. Então, assim, você não valoriza os instrumentos locais, que eu não estou dizendo que é essa condição que vai dar conta da necessidade
relacionado à saúde das pessoas. Mas há um conhecimento que opera para questões mais básicas e pessoas que estão ali próximas até chegar a esses instrumentos, esses hospitais que o professor Nilo coloca. Se constrói ricas construções que por si só são excludentes. Você vê aqueles hospitais todos espelhados, aquelas estruturas que fogem da nossa lógica, que são estruturas copiadas. Aquela estrutura, a geografia ensina, a geografia segregacionistas, ela vai demonstrar como a estrutura ela é per si excludente. Então, você tem, é como a questão do cárcere. Nós temos aí construção de mais e mais presídios, lógicas privatistas, porque há muito interesse de privatizar. E por isso que a população carcerária não para de crescer. Porque há um conjunto de pessoas que vai ganhar com essa circunstância. Então, pensar na saúde é pensar realmente no fortalecimento do SUS, no reconhecimento das práticas locais, no reconhecimento dos saberes ancestrais, na valorização dos nossos saberes, né, que foram trazidos no momento do sequestro dos povos africanos. Então, nós temos condições práticas de agir a partir da sabedoria que nós carregamos. E fora essa circunstância, existe um aparato de saúde que funcionava precariamente, mas funcionava, e que hoje nós não temos nem mais as pessoas que iam no dia anterior à noite para ficar na fila dos laboratórios, porque a maioria dos laboratórios que atendiam a essa população estão sendo fechados. E nós sabemos quantas pessoas morreram durante a pandemia nas famosas, né, nas fatídicas filas da regulação. Então, é preciso que se compare, se atenha às propostas, porque nada está sendo negado. Se há uma verdade, é que o governo que está, ele está dizendo, aqui veio, e o projeto é pessoas pobres e pessoas indesejáveis. Quem são as pessoas indesejáveis? Pessoas que são negras, pessoas com deficiência, que são consideradas indesejáveis. A essa população, nada. Não vou dizer nem pão e água, nada. E a morte de forma cruel. Essa é a minha percepção. Então, e uma circunstância que precisa ser observada. As pessoas, as trabalhadoras e os trabalhadores estão vivendo sob forte tensão por conta do assédio eleitoral, por conta de violência eleitoral. Por que se está vivendo uma situação como essa? O que ocorre? Houve uma reforma trabalhista que fez com que nós nunca vivemos uma situação tão precária de trabalho. Hoje, para a pessoa ser manicure, para a pessoa ser doméstica, para a pessoa ser garçom, precisa dizer que ele está por si, precisa ter o registro como MEI. E aí você tem pessoas que estão entregando comida e com fome. Ou seja, você está tirando todos os direitos que foram adquiridos, toda a condição de trabalho da população. A situação não poderia ser mais precária. Pessoas, mulheres trabalhando como doméstica em situação, não é análoga, é situação escrava, sem receber salário, sem comendo restos, enfim. E o empresariado está derramando dinheiro na campanha do Inominável, justamente porque ele, além de tirar todos os direitos, como diz no projeto, consolidação da reforma. O que é isso? É trabalhar nos pontos que ainda não foram trabalhados, no sentido de tirar o mínimo de direitos que ainda persistem para a população, para as pessoas trabalhadoras. É preciso observar e é preciso que as pessoas criem condições de denunciar essas situações de assédio. Eu fico observando, eu circulo, né, na rua e converso com outras pessoas. As pessoas que que entendem que um candidato diferente do que está aí lhe apraz, é mais interessante, elas não estão tendo o direito de se manifestar. A ditadura já é
Ou seja, as pessoas não estão usando uma camiseta, não estão usando adesivo, não pode identificar sua casa, porque a casa é metralhada, porque as pessoas são agredidas, como a garota foi agredida no bar. Então, nós já não temos mais a condição de manifestar as nossas escolhas. A ditadura já é. O que é que virá se esse governo se mantiver no poder? E não são mais 4 anos. Nós não sabemos por mais quantos anos esse grupo que está aí permanecerá. Observe o que aconteceu no Senado. O Senado é maioria com fechou com esse governo. Então, gente, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Né? Eu vou passar para as considerações finais. Oi? Pode Oi, falar, me desculpe. Eu vou passar para cada um fazer suas considerações finais, mas antes eu queria só lembrar aos colegas aqui, as pessoas que estão nos assistindo, para mais uma vez não esquecer de dar o like, dar a curtida. Né? Nós estamos encerrando o primeiro ciclo. No domingo que vem teremos eleições, né? E aí iremos reiniciar depois com uma nova série de entrevistas e de análises, né, da semana, focando outros aspectos, né, outros diálogos com as teses e as dissertações dos pesquisadores e pesquisadoras negros e negras. Então, teremos uma nova temporada de entrevista da revista APNB Pós-TV. Fiquem no aguardo, né? A partir de hoje a 15, retomaremos com cara nova, com toda uma programação nova, um período de experiência. A gente já testou algumas questões, né? E aí a gente vai retornar com essa cara nova. Né? Eu só queria destacar que, infelizmente, uma coisa que eu vi de Marina Silva, ex-candidata, deputada hoje, falando, né, do assédio religioso. Né? Temos, então, infelizmente, estamos hoje vivendo uma dimensão de... como a gente nunca viu antes na história. Né? Depois a gente vai poder comentar melhor sobre isso, mas eu vou passar a palavra para a professora e a professora fazerem as considerações finais, né, e fazer alguma observação que queira. Agradecendo todo mundo que passou por aqui. Se Nilo e Sandra quiserem citar alguém que passou por aí, eu vi que Sandra reconheceu um monte de gente. Se vocês quiserem dizer quem passou por aí, fiquem à vontade, e aí as suas considerações finais também. Nilo? Eu agradeço. Queria apenas fazer um comentário rápido de uma afirmação que a professora Sandra fez, que é fundamental, a questão do direito. A filosofia da elite cultural conservadora quanto menos direito, mais trabalho. Nós já ouvimos algumas figuras odiosas da direita, da ala mais reacionária da elite cultural conservadora, fazer a afirmação: quanto mais direito, menos trabalho. O contrário, quanto menos direito, mais trabalho. Então, é evidente que está explícito que o ideal dessa elite é a escravidão. Não é verdade? Porque na escravidão não tinha direito nenhum. Na escravização dos afro-brasileiros não tinha direito nenhum. Todo mundo estava em pecado, como disse aí um outro político aí, né? Essa que é a grande questão. O ideal dessa elite é a escravidão. Só que alguns famigerados votaram até contra o fim da escravização das trabalhadoras domésticas. Né? E alguns famigerados se gabam disso até hoje. Então, nós precisamos continuar nesse debate. Vamos domingo para um enfrentamento, mas temos que ir para a rua, apesar disso que a professora Célia falou, né? Célia não, Sandra. E é a questão da pressão, da violência física que nós observamos, né, nesse processo eleitoral. Então, obrigado, professora, pela companhia com a gente, e obrigado, professor Romilson.
Muita gente, muita, uma riqueza, as pessoas que passaram por aqui, Vivi, professor, a psicóloga Marta, enfim, Janaína, o pessoal do Grupo Colide, minha filha faz nos acompanhando, do Carmo, Adriana, Jurico, Miriam, Roquidea, nossa, Iraneide, muita gente querida. E, enfim, tem outras pessoas que eu não conheço e tá com o nome abreviado, Diogo, Aparecida está por aqui, Maurício. Eu agradeço a todas as pessoas que pararam, né, para contribuir, para fazer parte dessa discussão. Eu sei que vem muitas outras que devem ver e ouvir depois. Agradeço a possibilidade, professor Romilson, professor Nilo. O professor Romilson chamou a atenção para uma situação seríssima que está acontecendo, que é o assédio religioso. Nós estamos ouvindo falar de pessoas que estão ficando presas dentro dos templos, sobre a ideia de... Como fala? Vigília. Vigília, enfim, e trabalhos outros, enfim. As pessoas estão ficando presas dentro do templo para não poder interagir, obrigatoriedade de tirar foto do voto, que é um crime. Se as pessoas forem flagradas, elas vão ter que responder e os empresários não vão se envolver com essa situação. A determinação de comprovar de todas as formas, tirar a identidade, tirar os documentos para que as pessoas não possam votar, se eles acreditam que a pessoa não vai votar no governo que aí está. Então, observem que já agora os direitos civis estão sendo sequestrados. É uma situação de violência psicológica aterrorizante. É preciso estar atento e vigilante para essa situação. Então, eu agradeço pela possibilidade de estar aqui nessa conversa, essa é uma conversa que eu aprendi bastante também, enfim, que nós estejamos vigilantes continuamente, sobretudo no próximo domingo, observando o que nós queremos para nós, para a nossa família, para as pessoas que estão no nosso entorno e para esse país. Nós queremos conhecer algo próximo da democracia ou nós queremos sequestrar a nossa possibilidade de viver e de estar? Que é isso que está por vir. Que tenhamos bom senso no próximo domingo. Então, gente, obrigado, professora Sandra, professor Nilo. Realmente, para mim, são aulas que eu tenho aqui todos os domingos. Tá bom, beijo. Então, desculpem, hoje eu estou fora do escritório, então a transmissão ficou assim nesse cenário meio estranho, porque eu estou aqui na rua, em um espaço, né? E aí tivemos essas falhas assim. Então eu queria agradecer a todas e todos, o pessoal que passou aqui, que não deu para falar, mas que a gente viu que passou, muita gente boa, muita gente legal, muitos comentários, né? Agradecendo ao professor Nilo, a professora Sandra, né? E domingo que vem, votem com consciência, vejam que mundo você quer, que Brasil você quer, né? Precisamos retornar a um país democrático, como a professora Sandra colocou. O risco é maior do que a gente imagina, né? Muitas das coisas, muitas das redução de direitos estão na gaveta, esperando, né, a partir do dia 1º de novembro, né, serem implantados por esse governo que está aí. Não podemos deixar que isso aconteça. Beijo no coração de vocês. Depois a gente vai mudando a data e a gente vai falando para vocês aí. Grande abraço, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.